companheiros do Caminheiros do Amor. Estamos aqui para falar sobre o tema do livro Respostas da Vida, da lição 22, cujo tema a tratar é desculpar. E, na verdade, eu sempre entendi que desculpar seria um sinônimo de perdoar. Entretanto, ao observar bem as duas palavras, percebi que elas são opostas, elas quase se contradizem. Entretanto, André Luiz, nesta lição 22, muitas vezes ele usa as duas palavras como sendo sinônimos. Na verdade, elas não são, mas são nuances de nossa língua que nos permitem analisar melhor os nossos atos e compreender melhor aquilo que estamos fazendo em relação ao próximo. Porque o ato de desculpar significa que você não tem culpa por aquilo que você fez. E quando alguém te desculpa, é a confissão de que ele reconhece que você não tem culpa. Mas o que é então desculpar? Desculpar você pede quando você comete um ato falho, quando você involuntariamente faz alguma coisa que pode ofender, pode machucar, pode magoar alguém, de forma involuntária, não com dolo, não com intenção. Ao perceber o seu erro, você pede desculpa por algo que você fez, mas que não queria fazer. E a pessoa, ao te desculpar, ela reconhece que você não foi culpada. Quando, entretanto, você faz um ato deliberadamente, propositalmente, com intenção de ferir ou de magoar alguém, você, ao reconhecer o teu erro, num gesto de humildade, quando você tiver essa bendita humildade, você não peça desculpas, peça perdão. Porque quando você pede perdão, é o reconhecimento da tua culpa, é o reconhecimento da tua falha. E quando alguém verdadeiramente te perdoa, ele está reconhecendo que você errou, mas tem misericórdia, tem compaixão e te perdoa. Portanto, o perdão é um gesto muito mais profundo do que o simples desculpar. E é interessante uma simbologia, não é, feita, que o desculpar é como se você tivesse com uma mochila, colocando as mágoas daquilo que te fazem dentro da mochila. E todas as vezes que você pede desculpas, você vai pondo as mágoas dentro da mochila. Elas não desaparecem, elas ficam ali. E você pede 1, 2, 10 vezes desculpa e não percebe que está aborrecendo a pessoa com a qual inadvertidamente você vem magoando. E a mochila vai ficando cada vez mais pesada. Entretanto, quando você perdoa, você não coloca a mágoa dentro da mochila. Você tira as mágoas de dentro da mochila. Você abraça a pessoa que te magoou. Você dá os braços para ela e caminha junto com ela. Então veja que são sentidos completamente opostos. Às vezes não literalmente, mas interpretativamente, afetivamente, emocionalmente. Quando Jesus diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7, ele consideravelmente misturou as duas palavras. Devemos desculpar as coisas mais simples, não intencionais, e também perdoar aquelas que são feitas por dolo. Porque quando você não desculpa, isso pode ir se acumulando e se tornar um ato de raiva. E aí sim precisa se exigir até mesmo um perdão por aquilo que fazemos. Ao ler as diferenças, o analista faz uma comparação. Se você levanta sabendo que é aniversário de um amigo e anota na sua agenda, e ao se levantar, acho que é muito cedo, não liga para cumprimentá-lo.
e passa o dia você ocupado, quando lembra não pode, e finalmente ao final do dia você dorme e esquece de cumprimentá-lo. No dia seguinte você liga e o cumprimenta, e aí você pede desculpas, porque foi um ato falho seu. Você não o cumprimentou por esquecimento. E ele notoriamente vai te desculpar, porque percebe que você não teve culpa por aquilo. Um outro exemplo, se você não tem afinidade com um filho seu, e muito menos com a esposa desse teu filho, que é tua nora, e eles se convidam para irem almoçar em sua casa, e você se aborrece com isso. E antes que eles cheguem, você sai de casa e não permanece com eles na hora do almoço. Logicamente que esse ato vai ferir o coração dos seus filhos, mas eles também, não tendo afinidade por você, vão até gostar que você não esteja presente. Essa situação só será amenizada quando você reconhecidamente perceber o seu erro e pedir perdão pela sua atitude. Isso exige humildade sua. E eles, admitindo a sua culpa e com humildade também, te perdoarem por aquilo que você fez. E na lição 22 do livro Respostas da Vida, André Luiz faz alguns comentários muito interessantes e que nós salientamos alguns dentro do tema. E ele diz assim: onde existe amor, não há lugar para ressentimento. E interessante, isso nos remota ao grande filósofo e pensador humanista Gandhi, que ele disse a um repórter que ele não perdoava ninguém porque ele não se magoava com as coisas que lhe faziam. E, naturalmente, se nós conseguíssemos ter esta grandeza de não nos magoarmos com as pessoas, nós não precisaríamos perdoá-la. Por isso que André Luiz diz que onde existe amor não há lugar para ressentimento, porque você não tem mágoa quando você ama uma pessoa, quando você tem respeito e consideração por esta pessoa. Você não guarda ressentimento e, portanto, o amor supre essa necessidade. Outro pensamento de André Luiz: ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual for o problema, de imediato você notará que a compaixão dissolve qualquer sombra de críticas. A compaixão dissolve as críticas. Realmente, a compaixão é o amor pondo em prática. A compaixão é a prática do amor. E percebam que quando uma pessoa querida erra, nós amenizamos o erro desta pessoa. Nossos filhos, por exemplo, raramente erram. Nós dificilmente enxergamos a extensão dos erros que nossos filhos têm, porque nós temos uma grande parcela, uma grande dose de amor, uma compaixão, uma misericórdia pelas pessoas que nós amamos. Portanto, se nós treinarmos este amor, nós teremos muito mais facilidade, tanto para desculpar quanto para perdoar. E diz ainda André Luiz: nos esquemas da eterna justiça, o perdão é a luz que extingue as trevas. André Luiz, num dos seus livros, ele diz que quando nós acendemos um fósforo nas trevas, nós promovemos um clarão muito grande. E isto faz-nos pensar que se nós estivermos entre espíritos superiores, pessoas boas, e praticarmos um ato bom, esta nossa atitude não terá não terá assim uma ressonância maior, porque nós estamos entre pessoas boas. O nosso ato poderá passar até desapercebido entre os espíritos superiores. É um fósforo que é aceso numa sala iluminada. Mas, se nós tivermos a capacidade e a coragem de agirmos bem entre pessoas más, pessoas raivosas, que não nos querem, que provocam a nossa mágoa, que nos provocam dissabores, e assim mesmo soubermos
tratá-los com carinho, com respeito, nós aí sim estaremos acendendo um fósforo nas trevas, como diz André Luiz. E se a luz que em ti há consegue iluminar as trevas, né? Quanto nós poderemos iluminar e ajudar as pessoas que estão em nossa volta. André Luiz ainda diz: às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. E eu me lembro que esta semana minha neta, estando aqui em casa dormindo, ela caiu da cama. E o barulho nos assustou, corremos para socorrê-la e ela logo levantou. E fazendo uma comparação, eu lembro que os tombos que nós levamos na vida não são somente para nos machucar, são para nos alertar até que ponto está a nossa resistência ao mal e a coragem que temos de dar a volta por cima, levantarmos e superarmos os obstáculos. Portanto, cair todos nós caímos, levantar poucos de nós levantamos. E já na penúltima frase de André Luiz ele diz: a indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Indulgência para conosco, indulgência para com o próximo. É uma atitude de auto-perdão. E enquanto você não tiver a capacidade de reconhecer os seus erros e se perdoar, que é uma sintonia com a sua humildade, quanto você for orgulhoso, que não é capaz de perceber o seu erro e se perdoar, você viverá um mundo de muito mais dor, muito mais sofrimento. Quando você se auto-perdoa, você evita a autocomiseração, a autoflagelação. Quantos de nós, por não nos perdoarmos, aceitamos a dor como forma de pagar pelo erro que cometemos? E, finalmente, encerrando, ele diz: aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. É a lei de causa e efeito, maravilhosamente explicada pela doutrina em aplicação. E aproveito para dizer aos meus companheiros do Caminheiros, principalmente os que estão em minha faixa etária, que nós da terceira idade, nós acentuamos os nossos erros, as nossas falhas, e, portanto, as pessoas mais jovens precisam aprender a nos tolerar, para que quando elas estiverem idosas, elas também sejam toleradas. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Um beijo.